Que bom estarmos de volta com a lição de número 8 no livro de Romanos, esse livro tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. E nesta semana nós estamos analisando o capítulo de número 7. E o título da lição é Quem é o homem de Romanos 7? A primeira pergunta que se deve fazer é o seguinte: do que está falando Romanos 7? E eu diria que a primeira coisa que Paulo fala em Romanos 7 é da batalha do ser humano contra o pecado. Essa luta que é comum a todas as pessoas, em todos os lugares, porque todos somos pecadores. Alguns chegam a dizer que Paulo está falando de si próprio, nesta sua situação de pecador. Mas muito provavelmente ele esteja ampliando o leque e falando da humanidade como um todo. E isto nos incluiria, eu e você e os nossos alunos na unidade da Escola Sabatina, numa luta que nós temos contra o pecado. Então, em primeiro lugar, nós temos que analisar que o ser humano, por ser pecador, ele vive uma luta. O bem que ele deseja fazer, ele não faz. E o mal que ele não deseja, ele faz. Pois é isto que é a síntese do capítulo 7, especialmente quando você lê os versos 18 e 19, quando Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, diz Romanos 7,19, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, ele está aqui retratando uma luta. E por que isso acontece? Ele quer fazer o bem e não consegue fazer o bem. Em primeiro lugar, porque ele é carnal, ou seja, a sua natureza, a dele e a minha e a sua, é uma natureza pecaminosa. E essa natureza é por si só contrária à vontade, ao caráter e à lei de Deus. É por isso que em Romanos 7,12, nesse mesmo capítulo, ele exalta a lei e diz que a lei é santa, justa e boa. Exatamente o contrário do pecador, que não é santo, que não é justo e que não é bom. Então, o que você percebe é que, em primeiro lugar, em Romanos 7, Paulo está falando sobre essa luta da carne contra o espírito. Mas há uma segunda questão que se levanta aqui, um segundo verbete que nós podemos discutir nesta semana. O primeiro é a condição pecaminosa do homem, do ser humano, homem, mulher, na sua luta contra o pecado, porque a sua natureza é pecaminosa. Agora, a segunda questão é o seguinte: qual é a função da lei nesta batalha contra o pecado? Porque volta e meia, no capítulo 7, Paulo volta ao assunto da lei. Ao mesmo tempo que ele diz que ela é santa, justa e boa, ele diz que ela não pode fazer nada por nós para vencermos esta batalha contra o pecado. Não é? Então, em Romanos 7, 1 a 3, ele faz uma analogia dentro do casamento. E ele diz que quando o marido morre, a mulher está livre para se casar de novo. Logicamente que ele está fazendo uma analogia. O que ele quer dizer nesse argumento dele? É que o crente está livre da lei para se relacionar com Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas livre da lei em que sentido? Essa é a boa pergunta. Estaria ele dizendo que a lei então foi abolida? Absolutamente não. O que ele diz é que os que estavam sob o domínio e sob a condenação da lei por serem pecadores, em Cristo encontraram perdão e libertação, um novo relacionamento. Agora, ele não quer dizer em nenhum momento que este relacionamento anula a lei ou venha a abolir a lei, mas esse relacionamento é o contrário, faz com que você guarde a lei agora pelo motivo correto, que é a graça de Jesus Cristo operando na sua vida, na minha vida. Então, temos que entender quando ele está falando de lei em Romanos 7. Não é? Agora, uma questão toda que ele levanta também é que a lei, ela está aí para mostrar o nosso pecado. Em Romanos 7, verso 9, ele diz assim: vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Note, ele não diz que a lei morreu, mas ele diz que ele morreu. Morreu em que sentido? Morreu para o pecado, porque a lei lhe mostrou a verdadeira face do pecado,
que tem como salário a morte. E ele foi levado a Jesus Cristo, que resolveu o problema do pecado. Então a lei em si não é má, ela é santa, justa e boa. Ela apenas mostra o pecado, ela faz reviver em nós o pecado. Por quê? Porque sem lei não há transgressão. Portanto, é isso que ele está tentando dizer nessa questão da lei. Então, como conclusão, o que nos interessa nesse capítulo, nessa batalha interior do ser humano contra o pecado, e que pode ser vencido o pecado através de Cristo? O que o pecador precisa fazer? Eu fiz aqui um resumo, algumas frases, só para você se situar. Se você quiser anotar, pode anotar aí, né? Em primeiro lugar, Romanos 7,4. Paulo fala de que nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, ou seja, Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida, aquele com quem nos relacionamos, num novo relacionamento de fé, de compromisso da graça de Deus. Segundo lugar, nós temos que entender que é fraco, que nós somos fracos, e que a nossa natureza está em oposição à vontade de Deus e sua lei. É isso que ele diz em Romanos 7, 14 e 15. E, finalmente, pela fé, guardar a lei, não para se salvar, mas porque já fomos salvos por Jesus. E entender um ponto extremamente importante que muita gente se perde. Entender que a luta continua mesmo depois da justificação pela fé. Você é perdoado, você é justificado, mas a luta, o ser humano, ele continua essa luta, né? Há uma expressão na teologia de que o ser humano, ele, após aceitar a Cristo, ele passa a ser justo, ele foi declarado justo. Ele agora passa a andar com Deus, mas ao mesmo tempo ele é pecador. Justo e pecador ao mesmo tempo. Até quando? Até a sua glorificação. Pense um pouco sobre isso, analise com o seu grupo, com os seus alunos, e a gente se encontra na semana que vem aqui nesse canal.